Elon Musk, ele tá virando um porquinho da Índia, né? Uma preá. O cara tá querendo ter filho, 1 milhão de filhos, né? Tá querendo fecundar todas as mulheres do planeta, né? Parece que era brincadeira, mas não é. Pior que o Catra? Pior que o Catra. Pô, muito pior. Lembra do Catra? Porque o Catra não tinha a infra que ele tem, né? Ele pode os bancar, recursos, né? Ele pode fazer uma ilha só de filhos dele. Exato. Ele meio que tá fazendo isso. Parece que ele tá construindo uma cidade como se fosse um harém em que as mães dos seus filhos vão morar todas juntas ali. A não ser aquelas que não aceitaram o NDA, o Non-Disclosure Agreement, né? Com certeza assinam, né? Assinam e quando começa a reclamar muito, ele paga $40 milhões pelo NDA. Aconteceu isso? Ele ofereceu pra Ashley Sinclair, que é essa que abriu o bico, não aceitou, não. 40 milhões? $40 milhões, só pra ficar quietinha. Eu não acredito que ela não aceitou, cara. Quem recusa 40 milhões de dólares? Ué, É só ficar quieta. Então. A não ser que sejam coisas muito escabrosas. Não, era só pra ela esconder que ela teve um filho com ele. Ela não podia tornar isso público. Então, Vilela, cara... Isso que você colocou aí, a foto era da... É dela, Ashley Sinclair. Deixa eu ver. Bonita a mulher. Bonita. Olha lá. Influencer, né? Ela virou casaca agora. Ela era influencer de direita, agora virou de esquerda. É sério? E foi por isso que o Elon Musk ficou preocupado. O Elon Musk falou que ele entrou com um pedido de guarda definitiva do filho, que ele teve com ela. Tudo fertilização in vitro, tá? Não rolou diversão, não. E ele disse que ela ia transicionar o filho. E ela falou, claro que eu não vou fazer isso. Ele que tá louco, só porque eu virei de esquerda, entendeu? Então tá uma briga judicial ferrenha. Ele já tem um filho, né? Ele tem, que é Vivian, né? E aí a Vivian falou um negócio que é interessante, porque ela falou assim, olha... Vivian... É uma mulher trans. Era um menino, Aí, o que ela disse? Ela falou, meu pai não quis ter um filho. Meu pai comprou um produto. Como assim? Ele escolheu o sexo, escolheu tudo. E é tudo fertilização. E é possível hoje em dia? É claro, porque possível você diz, legal? Não, se é possível... Permitido? Não, se é possível, cientificamente é possível. Agora, legalmente não pode. Legalmente, eu acho que escolher o sexo, o óvulo fecundado, não tem problema. O problema é você fazer engenharia genética no óvulo. Tá. Aí não pode, você mexer no DNA. Mas escolher o óvulo masculino ou feminino, eu creio que nos Estados Unidos é permitido. Tá. Então a menina falou, cara, meu pai não quis ter um filho, ele comprou um produto, só que esse produto não veio do jeito que ele queria, porque ele queria um menino, eu não quis ter menino. Caramba. Aí ela virou uma grande crítica, né, do Musk, né? Então, ele agora com esse filho, sabe qual é o nome do filho? Não. Que ele teve com essa menina? Romulus. Quem escolheu, ela ou ele? O Musk, com certeza. Ele escolhe tudo, né? Escolheu o tamanho, a altura. Não é ele que coloca uns nomes estranhos no filho também? Tem o X, que é o famoso que é X, A, tal, não sei o quê. Romulus. E Romulus pode ser duas coisas. Pode ser o Rômulo, irmão do Remo, os gêmeos fundadores de Roma, porque ele gosta muito de Roma, né? Ele tem uma fixação. Tem uma fixação por Roma, pelo Império Romano. Até aquele sinal que ele fez, que o pessoal falou que ele falou que é de Roma. Não, eu acho que não é de Roma, não. Você acha que não? Você acha que era meio... Eu acho que é do bigode mesmo. Lá? Do bigode, do Adolfinho o nojento. Mas há controvérsias, né? Alguns olham isso tudo e vão cruzando esses dados e vão falando, cara, será que a Argentina já foi um test drive de um processo em que o Vale do Silício começa a pilotar uma nação latino-americana à distância? Né? Eu não acho impossível. Eu espero que isso seja improvável, mas eu não acho impossível não, porque quanto mais você digitaliza, mais você fica nas mãos de quem controla essas backdoors, esses back-ends aí. Mas agora, Vilela, por que eu trouxe esse livro aqui, ó? Space Invaders, do William Schnoebelen. William Schnoebelen é aquele cara que ele é um X-tudo, é um ex-tudo. Esse cara já foi tudo que você pode imaginar. Ele começa como seminarista católico. No seminário católico, o padre dá uma aula dizendo que Jesus só fazia milagre porque entre a infância dele até ele aparecer, aquele período perdido da história de Jesus, ele foi para o Tibete e ele aprendeu com os monges tibetanos o esoterismo e o ocultismo. Tem essa história, né? Então Jesus ele fazia milagres que ele dominava as artes mágicas. E aí o professor disse para o William Schnoebelen nesse seminário católico, eu esqueci o nome da faculdade lá do seminário, ele disse o seguinte, na nossa doutrina
a gente crê que o termo latim é sacerdotes alter Christus est, né? Sacerdote é como se fosse um outro Cristo, um substituto de Cristo. Então, nós devemos seguir os passos de Jesus. Se Jesus seguiu esses passos do esoterismo, nós deveremos seguir também. Aí ele falou, pô, vou estudar esoterismo então. Aí ele foi estudar o Wicca, ele virou sacerdote Wicca. Aí ele foi estudar o druidismo, virou sacerdote druida. Aí o grão-mestre druida incentivou ele a entrar na maçonaria, ele entrou na maçonaria. Aí ele foi subindo nas escalas ali da maçonaria, chegando ao grau 34, passando do 33, 34 é o Palladium, né? E aí ele foi subindo aos graus superiores a partir de outra ordem, que é a ordem de Mênfis e Misraim. E aí ele chegou até o grau 99 nessa ordem. No livro Lúcifer Destronado, ele mostra os diplomas dele. Tem prints dos diplomas nessas ordens aí. Aí ele se envolveu com a Ordem do Templo Oriente, que era do Crowley, né? E se envolveu com a Astrum Argentum, que era do Crowley também, que é a estrela de prata, né? É a Silver Star. Olha o William Schnoebelen. Olha só. Isso é ele hoje, né? Tá bem, Nossa, tá bem parece velhinho. uma barba falsa. É aqueles caras que dão uma alisada na barba, né? Total. Que vai dar uma escovada na barba. Parece aqueles ursos do Play Center. Né? Esse cara, ele você olha assim, você imagina um velho chato, mas esse maluco, ele conta piada, ele tá falando coisa séria, ele mete umas piadinhas loucaça. É engraçado, é um cara engraçado, zoador, entendeu? Eu gosto de assistir as palestras dele. Então, esse cara, ele chegou a se envolver no satanismo mais profundo, né? E chegou a se envolver nos Illuminati também, segundo ele. Ele conta uma história interessante de que um cara se materializa na casa dele, fazendo projeção astral, e se apresenta como Master H, né? Ou Mestre H. E ele diz, olha, você foi escolhido para fazer parte da nossa ordem. Aí o cara fala assim, você vai ter que voltar à sua terra natal e na rua tal vai ter algo escondido numa árvore que está na esquina, você tem que cavar e pegar ali uma caixa. Aí você vai abrir a caixa e fazer o que está ali dentro. Aí o cara volta, tem uma caixa lá, aí tem tipo um contrato que ele tem que assinar e fala assim, mande no correio no endereço tal. Aí ele manda e o cara responde falando, você foi aceito. Então, assim, são histórias loucaças, né? Por incrível que pareça, essa história do William Schnoebelen lembra uma história de um médico americano que é doidão, mas é um cara assim, é um gênio maluco, né? O cara sabe todos os livros e nomes e tudo de cabeça, data. Eu esqueci, Dr. Bill Deagle, né? Esse cara diz que aconteceu algo semelhante com ele. Ele estava em casa, aí se projetou um cara, projeção astral na casa dele, e convidou ele para fazer parte dos Illuminati também. E aí ele falou, não tem interesse não, sou cristão e tal. O cara falou, não, você é de uma linhagem separada, você é um dos descendentes do rei Davi, Nossa. chegando até hoje, e você foi escolhido para fazer parte do nosso grupo. Ele falou, eu não quero, não vou fazer parte. Aí o cara falou, então tua filha que vai pagar o preço. Ele falou, eu não tenho filha. Ele falou que na mesma semana ele descobriu que a mulher estava grávida de uma menina, a menina nasceu com um problema. Putz. Aí ele falou, cara, mas a minha filha está viva hoje, é uma bênção, e eu creio que Deus é maior do que isso tudo. Então são histórias loucas, né? Só que o William Schnoebelen, ele é um dos primeiros caras, e depois ele se envolve com os Mormons, depois dos Mormons ele vira cristão. E quem leva ele pro cristianismo foi esqueci o nome do cara, que era um dos caras que eram uns cristãos que falavam muito sobre maçonaria e tal. Ed Decker. Ed Decker foi o cara que treinou ele. E aí, ele foi um dos primeiros caras que começou a dar uma explicação cristã para a ufologia. Por que eu estou falando sobre isso? Deixa eu só explicar. O Elon Musk, quando ele começa com esse negócio de eu quero ter um monte de filho, ele está fazendo um negócio de eugenia. Ele tá querendo criar uma nova raça. Cara. E ele disse para a Ashley Sinclair, que era essa ex-namorada dele, mãe do filho dele, Romulus, e ela mostra as mensagens, ele diz o seguinte, nós precisamos acelerar esse processo para chegar ao nível de legião
antes do Apocalipse. Como assim é um nível de legião? Legião do Império Romano eram milhares de soldados. Né? Nossa. Ele deu a entender que ele precisa ter milhares de filhos no número equivalente a uma legião antes do Apocalipse começar. Ele mandou essa mensagem, está no celular dela. É claro que a galera olha e vai falar, isso é uma metáfora, né? Apocalipse deve ser uma crise econômica, né? Um grande reset. Eu já creio que não, eu creio que realmente o cara está falando sério e ele tem o objetivo de criar uma legião de filhos dele geneticamente modificados para esse período dessa luta final. Isso me lembra aquilo que a gente lê na Bíblia em Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e geraram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. E qual que é o conceito? O conceito é o seguinte, anjos caídos fecundaram mulheres ali, numa fertilização in vitro espiritual, né? E essas mulheres geraram soldados gigantes que o objetivo era destruir tudo que era de Deus e o povo de Deus, para que o mal reinasse na terra. Por causa disso, Deus mandou o dilúvio para matar esses gigantes. Então, se essa interpretação de Gênesis 6 é correta, desde os tempos antigos, antes do dilúvio, existe um plano diabólico de construir uma raça híbrida para destruir o povo de Deus e implantar o reino do mal, do Lúcifer e do anticristo na Terra. Se a gente parte desse princípio que o mal está fazendo uma hibridização com o ser humano, criando essa raça misturada, desde os tempos antigos, Elon Musk está envolvido nisso, para fazer isso nos tempos atuais, né? Inclusive, tem um livro muito interessante que eu acho que está fora de circulação, não foi reimpresso, do Caio Fábio. O Caio Fábio já veio aqui? Várias vezes. Então, eu não sei se você sabe disso, talvez nem o Caio Fábio saiba. Caio Fábio, eu sei que ele me segue no Instagram. Caio Fábio era meu vizinho. Onde? Lá em Niterói, no condomínio Green Park, Tá. onde eu fui criado. Inclusive, eu era amigo do filho dele, Lucas, né? O que infelizmente faleceu. Conheci o Davi também, que era o filho mais velho, só que era uma faixa etária diferente da minha, né? Inclusive, teve uma cena que entrou para a história do condomínio e das crianças que lá habitavam, né? Que, de repente, no campo de futebol do condomínio, desceu um helicóptero e saiu dali o Brizola e o Caio Fábio recebeu o Brizola, né? Meu. Aí imagina a criançada, né? Início dos anos 90, vendo helicóptero descendo dentro do teu condomínio. Então, o Caio Fábio, que depois se mudou, a gente perdeu o contato com a família, ele escreveu um livro chamado Nephilim. E esse livro é muito interessante. Ele faz uma associação legal com essas histórias dos gigantes e ele bota o Brasil na jogada. Ele coloca a Amazônia como se na Amazônia tivesse umas experiências genéticas para criar esses gigantes, novos gigantes para o reino do anticristo. Então é uma ilustração bem legal. Né? É bem interessante, é um livro muito interessante. Infelizmente, eu li um emprestado de um amigo. E aí, tempos atrás, eu fui tentar comprar, estava esgotado. Então, editoras, vocês estão dando mole. Porque esse tema Nephilim tá em alta. O Caio Fábio tem seguidor pra caramba. É só fazer uma nova edição, ele divulga, pelo amor de Deus, né? Que é um livro legal. Opa, saiu uma edição nova aí? Se saiu, beleza. O que tá escrito ali no subtítulo? Leia pra gente. Também vimos ali Néfilins, isso é, os filhos de Anak, que são descendentes de Nífilins. Éramos dos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Então esse é o relatório dos espias, né? Quando eles vão espiar a Terra Prometida, né? E ver esses gigantes. Se tem ainda, aproveita, galera. Se tá disponível mesmo, eu vou comprar um para mim também. Então, Vilela, muito... Eu não acho que é coincidência a gente tá ouvindo essa mulher falando essas coisas do Musk, que ele tá querendo criar uma legião de filhos geneticamente modificados antes do apocalipse, e a gente vê a questão alienígena estando em alta hoje. O próprio governo americano querendo fazer comissão e nos convencer que isso é real, que isso existe, né? Você vê que o Trump tá liberando aqueles documentos, né? Sucessivamente sobre esse assunto. A gente até fez um programa recente com o Edson Boaventura, né, e o Rony Vernet sobre isso. E aí que entra a questão alienígena associada ao apocalipse e à engenharia genética. Por quê? William Schnoebelen, a gente volta nele, ele já teve algumas experiências de abdução, né, segundo ele narra.
Eu não sei se é verdade, mas ele conta essas histórias. E foram essas experiências que o levaram a escrever esse livro Space Invaders, que é um dos primeiros livros em que um cristão tenta interpretar pela Bíblia o fenômeno alienígena. Eu acho que a primeira vez que isso foi feito, pelo menos do que eu tenho conhecimento, foi um livro chamado The Omega Conspiracy. Não sei se você acha aí, Homer. É de um cara chamado... Eu não sei o nome desse cara, porque o nome do cara é letra I, letra D, letra E, Thomas. I-D-E Thomas. Eu não sei o que é o I, o D e o E. Né? Todo mundo conhece ele como I-D-E Thomas. I.D. Thomas. E ele escreve essa conspiração ômega. O que é a conspiração ômega? Os anjos caídos agora estão se fantasiando de alienígenas para iludir a humanidade. Ali, ó. O último assalto de Satanás no reino de Deus, né? Tá vendo ali embaixo? Dr. I.D.E. Thomas. Aí os caras falam assim, pô, é muita groselha, né? Mas é uma groselha legal pra caramba. Não, assim, veja como ficção, pô. Tá. Um passatempo maneiro se você não acha que é verdade. Né? Mas tá tudo muito bem bibliograficamente fundamentado. Os caras vêm falar comigo, pô, Daniel, você acredita mesmo nessas paradas que você fala? Eu falo assim, cara, provavelmente isso, eu tô errado e tudo é mentira, mas ó, é uma mentira bem fundamentada pra caraca, meu irmão, que é uma bibliografia gigante. Então, o William Schnobel, o que acontece com ele? Ele tinha os espíritos guia que orientavam, né, a vida dele. Eu tô fazendo assim, mas geralmente ele fala na orelha esquerda. Tá. Que é a via da mão esquerda, né? Então ele fala aqui... E o anjinho do outro lado. Ele fala, faz isso, faz aquilo e tal. O guia, né? Que guia os caras envolvidos com o ocultismo. E o guia dele chegou pra ele e falou, cara, vai lá pro Lago Michigan e meia-noite fica esperando ali a coordenada. Aí ele falou, poxa, Lago Michigan no inverno é melhor dar um tiro, pular da ponte, né? Porque ali é menos 20 graus, né? Ali é frio pra caramba. Mas ele foi. E ele disse que ele tava lá no Lago Michigan, esperando na hora certa, e de repente deu um flash e ele se viu dentro da nave. E ele falou que dentro dessa nave tinham seres com aparência humana e outros seres que não pareciam muito humanos, não. E para surpresa dele, que era um maçom de alto grau, graduado, eles começaram a fazer com ele entrolhamento, ou entelhamento maçônico, que são as perguntinhas bate-pronto, né? Pra ver qual é o grau do cara, né? Tipo, se eu falo isso, tu fala aquilo, eu falo isso, tu fala aquilo. Ele pensando, pô, pra que alienígena tá fazendo entelhamento maçônico comigo, né? E ele aí ele começou a entender que existe um vínculo entre a ufologia e o conhecimento esotérico. E ele começa a desenvolver essa tese. E a tese é o seguinte: assim como Aleister Crowley fala sobre Moonchild, e isso é um livro dele, vê se você acha aí, Homer, Moonchild, né, que é a criança lunar. Moonchild é um romance, não é um livro de doutrina, né, como é Mágica na Teoria e Prática, né, ou o Liberal Veil Legis, né, que é o livro da lei. É um livro de ficção em que existem magos do bem e magos do mal. E os magos do... Só que, claro que ele inverte, né? Na ótica, na minha, de um cristão, o que ele fala que é do bem pra mim é do mal, o que ele fala que é do mal pra mim é do bem. Porque eles estão querendo criar... Ali, ó, Moonchild do Aleister Crowley. Eles estão querendo criar um anticristo através do ritual de magia sexual, que é uma criança gerada dentro desse ritual. Portanto, um semideus, um Nephilim. Lembrando que essa ideia que a gente tem de semideus, de Zeus engravidando as mulheres, é exatamente isso que o Musk está querendo fazer. O que Zeus fazia? Ele vinha para a Terra, gerava um monte de filho com várias mulheres diferentes, e esses filhos viravam reis e pessoas poderosas, porque na verdade eles eram seres metade homem e metade Deus, né? A gente está falando do rei Minos de Creta, né? E lembrando que a civilização minoica ali é um dos primórdios das civilizações gregas. A gente está falando de Hércules, também era filho dos deuses. Aquiles também, filho dos deuses. E até Alexandre o Grande dizia que a sua mãe Olímpia foi engravidada por Zeus, né? E aí tem até aquela lenda de que o Filipe da Macedônia, que era o pai do Alexandre, estava ouvindo a mulher dando uns gemidos no quarto. E ele falou, pô, o Ricardão chegou aí, né? Vou ver o que é isso. Aí ele olhou pela fechadura. Quando ele olhou, o Zeus estava lá se divertindo com a mulher dele. E ele brilhou no esplendor da sua glória e cegou uma das vistas do marido corno curioso. O corno curioso foi olhar pelo buraquinho da fechadura e ficou cego, né? Cara. Então, as histórias muito loucas, né? Ou seja, o William Schnobel, ele diz o seguinte: hoje, é a interpretação que ele faz nesse livro, mas esse livro é interessante, é muito interessante. Mesmo que seja ficção.
a teoria dele no livro é, assim como no mundo antigo, na época do dilúvio, os alienígenas engravidavam mulheres com espermas e óvulos geneticamente modificados para criar gigantes e para criar um exército do mal para destruir o povo de Deus, eles continuam fazendo isso hoje. Só que hoje, como a gente vive numa era tecnológica, científica, eles adotaram uma roupagem, uma fantasia tecnológica científica para convencer as pessoas que não são anjos caídos criando seres híbridos para o reino do anticristo. Entendi. É uma mera experiência genética de seres de outras galáxias, de outras dimensões que querem nada mais ou menos que o bem da humanidade. Então, uma estratégia de engano. E aí, o que é interessante, que você pode pesquisar nos relatos ufológicos, é que tem aquela teoria clássica da mulher que é abduzida e ela passa por experimentos nos seus órgãos reprodutores e ela acaba, quando os alienígenas retornam a mulher para sua casa, depois de alguns meses ela percebe que está grávida. Só que aí, ao terceiro mês, ela é abduzida novamente e eles retiram o bebê, né? E o William Schnobel vai dizer que eles estão fazendo exatamente o que faziam antes, que era criar essas raças híbridas aí para poder montar esse exército do apocalipse. Então isso aqui a gente pode chamar de folclore ufológico. Só que aí você vê a ex-namorada e mãe de um filho do Musk falando que ele tá fazendo isso por causa do apocalipse. Aí você fala, pô, irmão, peraí, aí você me quebra minhas pernas, porque o negócio que eu achei que era lendinha urbana, agora eu tô achando que o cara mais poderoso do mundo tá fazendo isso. Aí você imagina, se ele insemina as mulheres, fertilização in vitro, e pede para elas não falarem nada, imagina a quantidade de mulheres que já estão inseminadas pelo Musk aí, parindo o filho dele. Pois é. Deve ter um monte, meu irmão. E se ele falou que quer chegar no nível de legião... Vê aí pra mim, Homer, que eu esqueci pra não falar o número errado, uma legião romana, quantos soldados eram? Só pra gente ter uma referência. Antes de pesquisar, sem olhar, quantas você acha que é? Eu acho que é mais de 400. Será? Dá uma Acho olhada. que é mais de 1.000. É? Acho que é 5.000, acho. Ou 3.000, vê aí. Fala 300, fala 300. Olha a referência aí. Fala 300. De 5.000 a 6.000. Ó, boa. Bem mais. Um pouco mais. Você imagina você viu que eu também não errei. Eu falei, eu acho que é mais de 400. Tá certo. Tá certo. Mais de 400. Boa. É. Aí eu jogava mais de 2, então, se fosse assim. Caindo. Então, cara, agora eu sei... A gente aqui, né, Vilela, vai imaginar, meu irmão, se eu tiver 5.000 filhos, como é que eu vou pagar essa conta? Ele tem condição. A gente não tem, mas ele tem, né? Então, se tem alguém que pode ter 5.000 filhos, é o cara mais rico do mundo, né? Ele tem condição de bancar isso aí. Ele mandou aqui, ó. Será que o anticristo vai ser da linhagem do Elon Musk e ele está produzindo para garantir que seja um dos seus filhos? Então, existe uma lenda que o anticristo ele nasceu em 1971. Por quê? O Mastral falava isso. Falava? Falava. Não porque seja um ano especial. Inclusive, eu falei um negócio do Mastral outro dia, o perfil dele, que parece que é ele, né, que tá tocando, porque o perfil dele continuou, né? Sim. Os caras ficaram chateados e tal. Poxa, pessoal, não é pra ficar chateado comigo, sempre tive um relacionamento maravilhoso com o Mastral, pô, pelo amor de Deus. Então, se vocês ficaram ofendidos, aí me desculpa aí, a família, a equipe aí. Poxa, sempre acompanhei, tinha um relacionamento maravilhoso. Aí falaram, o Daniel Lopes e o Daniel Mastral só se encontraram uma vez no Inteligência Limitada. Não, encontrei várias vezes com ele. E eu conversava muito com ele no WhatsApp. Tá. A gente começou a conversar em 2018, várias conversas. Então não encontrei só essa vez, não. Inclusive, até separei uma foto aqui, Vilela. Eu não tinha separado por causa disso, não. Mas deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Isso aqui é no Inteligência Limitada? Olha. Acho que não, né? É a tua casa isso aqui? Não, claro não, que né? Nada a ver. Falaram... Tipo assim, Daniel Lopes mentiu. Que ele só encontrou com o Mastral uma vez. Não, você me falava dele. Aí, ó. Então, uma fotinha minha com ele e não é no Inteligência Limitada. Manda aí. Ó, suado... Como é que é? Suado 88. 88. Hoje não tá perguntando andando não. pra cachorro, correndo pra cachorro tem. Aqui, aí, pô, você não tem graça. Michael Douglas. Michael Douglas tá devendo, hein?
Correndo para Cachorro, ele perguntou o seguinte: você acha que vai chegar um tempo que todos vão usar Neuralink do Elon Musk? É ruim, eu não vou usar não, tá maluco? Todos serão tentados. Inclusive, Elon Musk deu uma entrevista pro Peter Diamandis semana passada, que é o cara da Universidade da Singularidade, e ele falou o seguinte, porque no início Elon Musk falava de Neuralink, implante cerebral, só para quem tinha problema neurológico. Agora ele tá falando, não, todo mundo vai poder usar e você vai ter poderes, godlike powers, poderes divinos. Porque você vai poder fazer telepatia, você vai poder projetar coisas, você não vai precisar usar mouse, você vai mexer no computador com o seu próprio cérebro. Então ele está falando algumas coisas estranhas e essas coisas podem seduzir as pessoas a colocar para ter esses poderes, né? Inclusive no livro do Jaron Lanier, que era o chefe de engenharia da Microsoft, o livro é Who Owns the Future? Quem controla o futuro? Eu acho que tem versão em português. Nesse livro ele diz que se continuar dessa forma, os magnatas da tecnologia serão semideuses, porque eles vão ter implantes, vão ser feitos através de engenharia genética, então vai ter uma classe superior de seres humanos evoluídos e uma classe inferior daqueles que não são geneticamente modificados e não têm esses implantes. Pode ser que isso seduza as pessoas a querer fazer esse procedimento. Eu tô fora, prefiro ficar na xepa mesmo.